Olá, está no ar mais um Linkados na Área, um programa feito por nós, alunos da SPM. Hoje, respeitando o distanciamento social, o programa é feito cada um em sua casa. Eu sou o João Pedro. Eu sou Derek Toda e hoje vamos entrevistar a jornalista e diretora do documentário A Verdade da Mentira. Ela se formou em jornalismo pela PUC, mas lá pelas tantas ela decidiu se formar como Master of Arts pela University of London, em documentário. Tamo chique hoje, hein, gente? Aqui conosco, Maria Carolina Teles. Carol, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, estou adorando aqui bater esse papo com vocês. Adorei. Agora, roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Maria e Carol para vocês. As pessoas se importam com a verdade? A gente não está sendo mais manipulado. Existe uma coisa que se chama o viés de confirmação. A notícia falsa, ela dialoga com os nossos desejos. Porque a verdade dói. A mentira sempre fez parte do jogo político. Imagens fora de contexto, manipulação de fotografias. É um fenômeno que é ampliado pelo uso das redes. É uma escala geométrica. Cada um de nós é uma mídia. Me conta um pouquinho da função desses bots que você programava. Eles já sabiam o que eles queriam. É um nível bastante sofisticado de disseminação de desinformação. Essa influência começa a crescer conforme se aproxima a data da eleição. No momento da hiperpolarização, os dois lados eles estão praticando o mesmo tipo de erro. E a gente também está destruindo a democracia. Estão usando essa figura de linguagem para tentar refutar fatos. E fatos não são refutáveis. Maria, o que te levou a produzir o Verdade da Mentira? Bom, são muitas coisas, né, que me levou a produzir esse documentário, mas a principal foi que no início de 2018, ali no final de 2017, eu, ao lado de alguns colegas, né, nós tivemos acesso a 2 estudos muito interessantes. Um estudo era um paper do Instituto de Tecnologia e Equidade, e esse estudo mapeava os elementos de desinformação em períodos eleitorais. Ele também analisava como que essa desinformação circulava na sociedade e como isso poderia alterar os rumos das eleições. E, claro, alterando o rumo de eleição, a gente estava alterando a qualidade do debate público, né? Então, era uma exposição de um fato ali muito importante. E também teve um outro estudo que eu tive acesso nessa mesma época, que era chamado, né, de robôs, redes sociais e política no Brasil, e era um estudo que foi feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, e esse estudo mostrava a presença de robô na política brasileira desde 2014. Então, assim, robôs na política alterando o debate, né? Obviamente, as agências de marketing digital e as pessoas que usavam a internet para trabalhar propaganda política já existe desde aí do início das redes, mas desde 2014 foi feito um estudo que mostrava a presença deles realmente alterando o debate público. Então, isso realmente me acendeu um alerta. Eu tive uma conversa com a Petra Chaves, ela é âncora da CBN, né, uma jornalista muito imparcial, que tem uma conduta muito sensível, muito suave assim, nas suas conversas, e junto com o Instituto de Tecnologia e Equidade, a gente entendeu que precisava abrir esse debate, né, que precisava abrir uma mesa maior e conversar sobre esse assunto, porque a gente estava percebendo que a gente estava diante da necessidade de uma observação de um comportamento, né, de uma nova léxica, era uma nova forma de se comunicar, que tinha as redes sociais aí como essa via de acesso. Então era um momento conturbado no país, né, como vocês sabem, o ano das eleições de 2018, e por aí a gente começou a desenvolver o documentário. Carol, você falou que 2018 foi um ano conturbado e de fato foi, e a minha pergunta ela vai mais ou menos nesse sentido. Em que momento do documentário vocês mais tiveram dificuldade, seja para acessar os dados ou para mencionar personalidades importantes? Porque, querendo ou não, vocês estavam mexendo com gente grande, né? Sim, sim. Eu acho assim, na verdade, o que a gente pensou em fazer um recorte desse momento da história, mas para refletir de alguma forma como essa desinformação estava circulando e influenciando as decisões políticas durante as eleições.
Na verdade, a gente queria entender mais como as estruturas de desinformação online estavam operando nas redes e a influência que essa desinformação e a mentira no ambiente digital poderia ter na campanha eleitoral e no processo democrático, e quais os esforços que estavam sendo feitos para coibir esses abusos. A gente não estava querendo falar de partido, de política, exatamente, né? Então aí, eu acho que ali a gente teria um pouco de uma dificuldade, obviamente, se a gente tivesse que seguir por um caminho extremamente partidário, não partidário, mas político, que a gente quisesse entender como cada partido estava utilizando essas manifestações digitais. O importante é que no momento que todo mundo estava realmente muito, vamos dizer assim, nervoso, né? A gente estava assim, cada um com a sua opinião, ideologia política naquele momento. No momento que a gente foi montar a equipe, realmente vieram essas questões, né? A equipe, assim, trouxe para a gente, assim, puxa, mas a gente vai falar disso, a gente vai falar daquilo. Então, reunir essa equipe e falar, olha, pessoal, nós vamos ter que seguir o processo imparcial da coleta de informação, que é um processo dificílimo do jornalismo. E a gente vai querer espelhar isso numa linguagem documental. Eu gosto muito desse cross, né, entre o jornalismo e a experiência documental, que você traz a experiência do jornalismo para a narrativa documental. Então, no momento que eu trouxe isso para a equipe, eu falei, e é justamente nesse momento, é sobre isso que a gente precisa refletir, que a gente quer entender esse novo comportamento social, que está além das suas definições, ou das suas conjecturas, ou das suas convicções partidárias ou ideológicas politicamente. Então, foi aí que a gente começou a caminhar. Claro que é difícil, né? É difícil pelos dois pontos, porque todos somos humanos, e a gente estava num momento realmente muito difícil, porque todo mundo estava muito combativo, né? E todo mundo utilizando as redes sociais da mesma forma. Então, também levantaria um espelho para cada um de nós, né? E esse espelho levantou. Então, foi um aprendizado. Isso acho que foi um dos nossos desafios, circular nesse ambiente naquele momento. Ô, Carol, agora entrando um pouquinho mais em abordar diretamente as fake news, você acha que elas influenciam ou têm mais frequência, maior intensidade nos países em desenvolvimento, nos países que não são os chamados de primeiro mundo? Eu não acho isso. Eu realmente, assim, eu acho que quando você fala em comportamento humano, o comportamento humano, ele é, assim, a gente consegue avaliar a humanidade nesse momento, que a gente pode chamar de uma era digital, né? E não, assim, você classificar o acesso que essa pessoa tem, ou o acesso que aquela vai fazer com que ela compreenda a mentira ou a informação de uma forma ou de outra. A mentira sempre existiu, né? Ela sempre existiu. Eu acho que o acesso a essa mentira que as redes sociais permitiram, esse escoamento de uma forma um pouco mais, até beligerante, né, um pouco mais combativa, assim, é que faz com que a gente preste mais atenção nesse momento. Obviamente, o acesso à internet, né, que você tem aí, a gente traz essa coisa do estudo do Instituto de Equidade, que é justamente isso, né, assim, aqui, que tipo de acesso, como é que isso se manifesta. Obviamente, nos países menos desenvolvidos, e aí eu digo, com menos acessos até a reflexão mais intelectual, né, assim, daquilo que está sendo colocado ali, ela obviamente afeta, ela vai afetar, porque você precisa fazer um trabalho de alfabetização midiática muito intenso, né, com a sociedade, e se você não tem, obviamente, um processo de educação, um sistema educacional amplo, que esteja atento a tudo isso, você vai ter um pouco de um desequilíbrio nessa compreensão das fake news. Mas o que a gente observa, o que a gente observou, é que as fake news, elas são uma outra coisa, né? Na verdade, assim, as pessoas fazem isso com uma consciência muito grande, né? Você faz aquilo como você está confirmando a tua verdade, né? Então, acho que é um pouco diferente do que simplesmente você não conhecer qual é a verdade. Então, você vê que é muito amplo o que eu estou falando, né? Tem uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, eu acho que essa coisa de você falar, um país mais desenvolvido, ele tem menos produção de fake news nas redes, isso é verdade? Eu não acho que isso é verdade, né? Eu acho que as redes sociais, elas estão mudando a maneira como as pessoas entendem quem tem autorização do conhecimento, né? Então, a academia, a ciência, o jornalismo,
a mídia, né, tradicional, isso tudo está numa grande crise. E parte dessa crise tem muito a ver com o acesso direto que as pessoas têm a qualquer tipo de conteúdo na internet que não é produzido pela plataforma, é produzido por cada um de nós. Porque as plataformas não produzem conteúdo, então elas não são a grande, o bicho papão que vai comer todos nós, né? Então somos nós que produzimos esse conteúdo. Elas circulam esse conteúdo e esse conteúdo engaja as pessoas com interesses em comum pela ideia de que ali está a sua verdade. Então é natural que as pessoas passem a ver com muita desconfiança os produtores tradicionais de conteúdo. Então é aquela ideia, né? A mídia perversa, os acadêmicos seguem ideologias nefastas, as pessoas passam a achar que agora têm acesso direto a uma verdade que estava escondida, né? Que alguém escondeu essa grande verdade, e então se criminaliza o fato. Porque agora você tem a chance de escolher aquilo que cabe na tua convicção. E esse, sim, é o caminho para a tribalização mais radical e produção da desinformação. Então, é uma avenida aberta também ao marketing político. Isso não tem muito a ver com o desenvolvimento ou não de um país, né? Eu acho que as pessoas, elas acabam se recrutando hoje para a frente que lhes cabe. Não? Então, ali onde é confortável, porque se tornou indigesto dialogar, enfrentar o contraditório, né? Porque parece que mais nada disso é necessário. Eu não preciso dialogar, eu não preciso enfrentar o que contradiz a minha convicção, então vou ficar onde me cabe. E isso não é você ser desenvolvido ou não, né? Então, obviamente, a gente está numa crise de comportamento humano. Eu trago até uma outra coisa, tá? Aqui me empolgando e falando com vocês, conversando. Eu acho que o grande pai, depois vocês vão mexer, editar, né? Não sei. Não, fica à vontade. Eu acho que a gente está num momento complexo da sociedade, porque a gente não acho que as redes sociais são uma ameaça totalmente sem precedentes, porque eu sempre fui muito contra essa abordagem super determinista das tecnologias, né? Então, acho que a tecnologia, ela influencia, sim, o comportamento da sociedade, né? Como você tem acesso ou não às coisas, mas, sem dúvida, a sociedade influencia a tecnologia em primeiro lugar. E a tecnologia, ela acaba se tornando uma potencializadora das coisas que já existem. O que eu acho que existe nesse momento é uma crise, veja bem, uma crise da verdade, uma crise da veracidade, né? Então, a importância da verdade na sociedade, para nós como indivíduos, é o que a gente precisa refletir, né? Porque eu acho que está além de como isso está sendo processado nas redes. Eu acho que é uma questão mesmo do comportamento humano hoje. Então vai um pouco além. Carol, trazendo para o cenário mais próximo, eu queria entender, dentro das eleições municipais, você acha que o pleito foi afetado pela fake news? E se estamos melhores ou piores que em 2018? Olha, eu acho que a gente está com um diagnóstico, né? Eu acho que hoje a gente pode dizer que a gente tem um diagnóstico. Só que nós entramos no que em muitas terapias, eu não sei se vocês estudam isso, ou, né, as linhas da psicanálise, ou gostam disso, mas eu acho que nós estamos aí numa crise de cura, né? A gente sabe da existência dos perfis automatizados, dos perfis falsos, a gente sabe dessa tecnologia combativa, de todas essas linhas de frente, né, das agências de checagem, de outras frentes que combatem, né, a desinformação, o próprio TSE, e a gente sabe como os interessados no jogo político se utilizam dessas vias de acesso para a propaganda. Então, eu acho que nós estamos mais bem preparados porque a gente tem um diagnóstico. Então, ninguém pode dizer que não sabe o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo. Mas a gente precisa entender melhor, é que eu estava falando um pouquinho antes, em quais terrenos do comportamento humano se dá essa batalha. Como essas frentes conseguem avançar dessa forma e qual é essa atmosfera da nossa vida social que a desinformação consegue orbitar dessa forma tão poderosa, né? Então, o que se acessa aí? Então, o próximo passo, eu acho que, além de entender tudo isso, é saber como legislar o exercício da liberdade humana que é espelhado nessas redes. Então, assim, é claro que a gente está mais preparado agora. É impossível você dizer que a gente entra numa eleição municipal agora sem saber o que está acontecendo, que existe a fake news. O que ela acessa? Acessa esse viés de confirmação que a gente estava conversando há pouco tempo, né? Não é simplesmente o fato em si, assim, olha, isso aqui, isso é mentira ou isso é verdade. Então, é mentira, eu não vou seguir.
eu vou seguir a verdade. Não, as pessoas buscam essa mentira, né, para confirmar aquilo que elas acreditam. Então, imagina que é um processo muito demorado de acoplar, né? A gente está no diagnóstico ainda. Não acho que a gente está curado. Carol, trazendo essa discussão um pouco mais para o âmbito burocrático, no meio do média-metragem, vocês mostram ali a então presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a Rosa Weber, dizendo para a imprensa, olha, a gente não sabe como combate as fake news. Se alguém tiver aí como uma solução, por favor, nos apresente. E hoje, inclusive, o atual presidente do TSE é o Barroso, né? E a minha pergunta é, você acha que no âmbito burocrático, a gente teve alguma melhoria, não só na questão da própria população se conscientizar e tal, que é o que você estava falando antes, mas no âmbito burocrático, em termos de leis, no âmbito legal, a gente teve algum avanço? Eu acho que sim. Só dessa discussão, ela está surgindo, ela está aparecendo, e até quando a Rosa Weber diz aquilo, olha, nós não temos ideia de como proceder nesse momento, você vê que é um trabalho coletivo de uma compreensão social muito grande. Eu acho que a gente está avançando muito. Agora, trazendo aí para esse ambiente, né, digamos assim, mais corporativo, mais institucional, como você está colocando, a gente precisa entender como a gente está circulando em ambientes de grandes corporações, que a gente está circulando em ambientes virtuais de grandes corporações. E que, de certa forma, essas corporações detêm o monopólio do mais importante espaço público da nossa era. E isso é muito confuso. As plataformas, elas operam no que a gente chama de economia da atenção, que vocês sabem, né, que o negócio delas é vender a nossa atenção aos interessados, aos clientes dela. Então, você começa consumindo conteúdo normal, o algoritmo vai te empurrando cada vez mais para essa radicalização. Isso porque ele não analisa conteúdo, ele analisa padrão de comportamento, metadado, e praticamente você não tem controle algum sobre o teu comportamento no ambiente digital, você não tem controle sobre os metadados que você produz. Então, a verdade é que esse mesmo não controle dos metadados que você produz confunde muito a quem tem que legislar, né? Então, como que a gente vai legislar esse segundo universo, né? Uma nova realidade que é espelhada da nossa existência, né? Onde a gente circula o nosso ser social e político. Então, acho que a gente precisa refletir junto, obviamente, com legisladores, nós, comunicadores, quem trabalha com a mídia hoje em dia e tal, o conceito de liberdade nesse ambiente, né? O que a gente pretende e entende sobre liberdade nesse ambiente. Então, isso implica em refletir sobre quem vai ter a chancela e o direito de exercer esse controle, como vai ser exercido o controle político sobre as plataformas, quem vai controlar, quem vai legislar, e como legislar as atividades dessas corporações que são o próprio espaço público em diferentes países, com diferentes legislações. Então, assim, é tudo muito confuso. É muito difícil para todos nós, né? Tanto aqui no Brasil, colocando mais a lente ali no TSE, não é simples, né? É um assunto que está em pauta, a gente está no momento da ebulição, e vocês aí na universidade, tudo, vocês estão no melhor momento para se refletir sobre tudo isso, como a gente vai agir a partir de então, né? Eu acho isso, assim. Eu ia perguntar para você quais são as possíveis medidas, mas como você havia mencionado, é muito uma questão, se torna muito complexo. Então, eu queria entender como o nosso espectador que está nos assistindo pode identificar a informação falsa e o que se fazer quando se deparar com ela. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, isso é o que eu penso, tá? A minha opinião. Eu acho que é preciso ter coragem para rever a sua convicção, em primeiro lugar, né? Porque isso é exercer a democracia, isso é realmente exercer a democracia, é um ato de coragem. Então, acho que a partir do momento que você se depara nas redes sociais com alguma coisa que realmente encontra essa tua convicção, ou aquilo que você acredita de verdade, você precisa tentar, a princípio, conseguir esse distanciamento para você analisar a coisa de uma forma mais pragmática, porque é isso que a gente não consegue, né? Você começa a ler uma coisa que vai diretamente na tua convicção, e o marketing político sabe fazer isso muito bem, né? Também sabe exercer a propaganda dessa forma. Você precisa, em primeiro lugar, se despir da tua convicção. Essa é a primeira coisa. Depois, obviamente, você vai seguir as linhas, né, de saber quem está coibindo esses abusos, as agências de checagem, o jornalismo tradicional, por mais que a gente queira, a mídia tradicional, isso, aquilo, mas o jornalismo tradicional segue um rito muito importante, que é o rito da checagem, da apuração,
da fonte, né, da fonte fidedigna, de saber de onde está vindo essa informação. Então, assim, é importante da editoria a gente seguir os veículos de comunicação que têm um certo compromisso, né, com aquilo que a gente chama de jornalismo, né, hoje em dia que está muito em crise. Então, mas, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa rever a nossa convicção. Porque é muito difícil você deparar com aquilo que você não concorda, e você fala, não, realmente, tem razão. Isso aqui não é verdade, isso aqui é o fato, mas é muito difícil. Então, acho que essa é a primeira... A gente volta para essa coisa do comportamento humano, que vocês, ou quem trabalha com a mídia, no jornalismo, com a comunicação, cinema, arte, precisa estar disposto a isso. Precisa estar disposto a isso. É muito difícil, sabe, exercer... Eu digo assim, a pessoa que tem muita convicção está velha, né? Envelheceu, já pode morrer, porque não dá. Eu até hoje tem coisa que eu acredito, que eu falo, não, mas como? Não é possível que essa pessoa faz isso. É possível, a gente precisa aprender isso até morrer, porque isso mantém a gente jovem e democrático, né? Ô, Carol, antes do Derek partir para a última pergunta, eu queria só retomar algo que você comentou um pouquinho atrás. Você disse que os indivíduos, que as redes sociais, digamos, são meio que um reflexo da sociedade e tal, mas esse ano, no âmbito das fake news, ele foi muito afetado por causa daquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, eu não sei se você assistiu. Claro. E por causa dele, começou a ter essa discussão nos Estados Unidos, que foi importada para o Brasil e para outros lugares do mundo, que é a de se as redes sociais, elas devem ser, as empresas, né, devem ser responsabilizadas legalmente pela disseminação de fake news. Você concorda com isso? É uma discussão que tem sido muito debatida ultimamente. Olha, é aquilo que eu não concordo exatamente com isso, porque é aquilo que... Aí eu sempre volto a essa coisa do comportamento humano, porque é o que eu digo. Eu não tenho essa visão determinista, ou nem terrível sobre as redes sociais, e nem sobre tecnologia. Eu acho que ela tem um papel muito importante hoje em dia, é muito bacana. Você veja com a pandemia, nós todos, né, isolados em casa, como as redes sociais foram importantes para a gente se comunicar com os avós, com as pessoas idosas, com quem está longe. Então, você tem um papel muito bacana das redes sociais. Eu acho que as pessoas que se utilizam, porque a rede social ela não produz conteúdo, somos nós, elas estão circulando conteúdo. Então, que sociedade é essa que está produzindo esse tipo de conteúdo, né? Claro que eu acho que a gente precisa ter uma colaboração, porque elas são grandes corporações, elas estão operando no espaço público e estão lucrando com o espaço público, estão lucrando muito com o espaço público. Então, óbvio que elas têm que seguir algum tipo de responsabilidade, né? Obviamente, você precisa entender como isso vai ser equilibrado com as legislações de cada país, porque também a gente orbita aí numa coisa muito universal e precisando seguir legislações de países diferentes. Então, você imagina que alguma coisa que pode ofender um usuário, né, digamos assim, um usuário no Oriente Médio, em países islâmicos ou em países com outro tipo de cultura e não ofender o seu, então, o que é o que em cada lugar, né? Então, eu acho que nós estamos aí diante de um processo muito difícil, né, onde duas inteligências diferentes, né, que é a humana e também é uma inteligência que opera, e os metadados, cada um tem a sua utilidade. Mas elas podem, sim, num relacionamento simbiótico, aprender a colaborar com essa lei natural do universo de forma muito mais eficiente do que separadamente. Então, encarando assim, a tecnologia, as redes, elas não vão nos destruir, mas elas precisam servir de aliada na marcha por um futuro melhor. Então, claro que elas têm que ser aliadas nessa batalha, elas não podem se esquivar disso. Isso não é meu, porque eu não produzo conteúdo, eu circulo a liberdade de expressão, cada um faz isso, cada um faz aquilo, e eu não tenho responsabilidade. Não, ela precisa ter responsabilidade, ela não é a culpada, né? Ela é o acesso, ela não é a culpada disso, eu não posso culpar a rede social por essa crise de veracidade, por essa crise do caráter humano, né? Porque ali ele está sendo mostrado. Mas eu não culpo as redes sociais. Eu acho que a gente precisa cobrar, obviamente, elas como aliada nessa luta. Então, não pode se esquivar, porque são grandes corporações, né? São grandes corporações. Para encerrar, em um momento do documentário, foi questionado se era possível ter uma previsão das eleições de 22.
Na sua percepção, Carol, você conseguiria fazer um prognóstico sobre? Eu não tenho ideia. Olha, eu não tenho ideia, Derek, assim, cada dia a gente fica mais surpreso com as coisas, né? Quando você acha que você já viu de tudo, vem uma coisa nova, você fala, olha, a gente está no processo histórico, a gente está vivendo a história, então no momento que a gente está vivendo a história, eu acho que o que vale para a gente é documentar, né? É documentar, é observar, aprender. E você fazer qualquer prognóstico, assim, eu acho que é realmente muito arriscado. Eu acho que a gente tem o diagnóstico, está na mão de cada um de nós, né? Como a gente vai exercer a nossa democracia, né? Qual que é a melhor forma? Aí vem de casa, né? Vem o caráter, ver como você entende o coletivo, o social. Então é muito difícil. A gente não imaginaria que estaria sob uma epidemia, uma pandemia como essa, né? Quando a gente estava fazendo esse filme, por exemplo, o documentário. Quem diria, já todo mundo em casa, usando máscara, a importância das redes sociais ia aparecer de uma outra forma. Então, assim, eu espero que seja cada vez mais progressista, né? Eu vou falar essa palavra, assim, que a gente entenda a marcha da humanidade assim de uma forma progressista, que isso é muito importante, sem incomodar tanto, porque o novo assusta, né? Tem sempre essa tecnofobia, esse medo né? Que as histórias de robô sempre contaram isso pra gente, mas a gente não pode ter medo, a gente tem que ter o aliado, né? Então ela pode ser um aliado para a gente entender melhor como exercer a democracia e votar cada vez melhor. A gente tem acesso a isso hoje. Não pode dizer que não, né? Que não sabe. Legal, Carol. Infelizmente, nosso tempo acabou. Uma delícia. Eu gostaria primeiro de agradecer muito a Carol pela participação, de verdade, muito obrigado. Foi uma experiência muito divertida. Eu queria agradecer a galera da produção, a GG, a Eide, a Lídia. E, bom, obrigado pelo programa, Carol. Obrigada a vocês. Muito legal. Eu que agradeço, Carol. Esse foi mais um Linkados na Área e até o próximo programa.